Bom dia pra você. Sábado, 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 que bom. É isso aí. Começando mais um Desembaraxando, episódio, deixa eu ver minha marcação aqui, episódio 128. 128 episódios do Desembaraxando e gratidão a você que está aqui. Bom dia a você que está vendo esse conteúdo ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está vendo o conteúdo gravado. É isso aí. Sempre expresse minha gratidão aqui a você que tem nos apoiado, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado esses conteúdos, dado ideias, enfim. Obrigado. Obrigado de todo o coração. O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, 6 horas da matina. E sábados, domingos e feriados, horários alternativos que dando na telha a gente começa meio que sem avisar. Às vezes a gente avisa, às vezes não. Hoje eu não avisei. Começamos 7h30, uma hora depois da programação corriqueira da semana. Esse conteúdo fica gravado, como você sabe, aqui no próprio Insta do Baracho e também no Facebook do Baracho. E no YouTube também, é nos dois que fica gravado. Então, é todo um movimento semanal de conteúdos e a cabeça vai pensando o que vai ser falado e abordado toda semana. Vamos ao que interessa? Vamos lá. Olha só, os lares, as famílias possuem os seus códigos. Toda família, todo lar tem o seu código, tem as suas regras, tem as suas leis. E aí a criança vai começando a viver naquela família e ela vai introjetando aquelas leis, aqueles códigos, que numa família aquele código tem um peso maior e na outra família tem um peso menor, se é que tem um peso. E é interessante que esses pesos eles são vistos quando são confrontados. Quando você vai na casa de alguém e lá tem uma outra maneira de conduzir algumas coisas. Tem códigos e leis e regras que são gerais, que perpassam todo mundo. Mas tem coisas que são muito peculiares da família. Então a família que vai realmente ali cultivar essas coisas e quem está fazendo parte ali vai internalizando tudo isso. Introjetando essas linguagens aí, né? Vai aprendendo e isso vai constituindo quem é a pessoa, como é que ela vai agir. Aí depois ela vai para o mundo, para a sociedade maior e lá vai ter outros confrontos. Isso acontece bastante, tá? Por exemplo, se você frequenta um grupo assim, de qualquer coisa, um grupo esportivo, um grupo religioso, ou um grupo de leitura, vamos pensar assim. Aí você fica um bom tempo nesse grupo, nem tão tempo assim, aí você troca de grupo, vai para outro lugar que faz a leitura, que tem a questão religiosa, tem a questão social, e você nota as diferenças. Você fala assim, mas no grupo que eu estava era desse jeito, no grupo que eu estava era assim. Vai vir os confrontos, quer dizer, os grupos vão ter então os seus códigos. Até na terapia tem isso, tá? A pessoa troca de terapeuta, de analista, de psicólogo. Mas o outro era assim. Mas a outra fazia desse jeito. É normal, tá? Faz parte. Mas vamos lá. Voltando à questão da família, então vamos falar dessas coisas que na família, esses códigos, essas regras, mas vamos falar daquelas coisas que são ditas na família, muito claramente. Então tem coisas que a gente nunca esquece, que aquilo atravessa a gente e faz parte da gente. Então tem coisas que são ditas, mas tem coisas que não são ditas, e dizem e muito. É interessante isso. O não dito que diz muito. Até falamos sobre isso num outro Desembaraxando. Então a gente pode depois aí resgatar isso aí. Então eu quero focar nisso. Coisas não ditas e que dizem muito. E aí sim o tema de hoje, as proibições não ditas, mas muito oficiais. As proibições ocultas, as proibições invisíveis. E aquelas proibições que dizem muito no seio da família. Observa aí na sua casa atual ou na sua casa de onde você veio. Aquelas proibições que ninguém nunca falou assim, aqui é proibido isso.
né? Ou se falou foi muito pouco, porque nem precisou esticar mais. O silêncio e o que foi gravado ajuda a manter essa proibição. Então, eu não estou falando de proibições sociais, proibições legais, aquelas proibições que tem que ter mesmo não sendo faladas, mas elas acabam sendo entendidas. Não estou falando disso não. Mas aquelas proibições silenciosas, aquelas proibições ocultas, aquelas proibições que são herdadas na família, da família, e que moldam a nossa subjetividade. Lembra daquele olhar do seu pai ou da sua mãe? Só de olhar você entendia? Lembra daquilo? Então, eu não sei se isso tem hoje, né? Porque tá tão frouxa as coisas hoje, mas nas nossas épocas aí, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar que o pai e a mãe só nos olhava e eu entendia que eu não deveria fazer, que eu não deveria falar, que eu não deveria passar na frente. Eu lembro que se eu passasse na frente da conversa do meu pai ou da minha mãe com outra pessoa, ou que fosse os dois, sem pedir licença, que é isso? Eu tava lascado. Então eu tinha que pedir licença, eu não podia interromper assim os dois conversando com quem quer que fosse, com licença, esperava acabar de falar, para depois falar alguma coisa. E as crianças vão interrompendo as conversas hoje, os pais não fazem nada e vai deixando, né? Então lembra quando o pai e a mãe olhavam? Mas enfim, então eu quero falar dessas proibições ocultas. E aquelas proibições ocultas, o não dito, mas aquilo que atrapalha a gente, tá? Então tem proibições ocultas que são importantes, mas eu quero falar das proibições que funcionam como uma lei oculta e regula os nossos desejos. E regula as nossas emoções de um modo complicado, tá? Estou dizendo, de um modo complicado. Então, por exemplo, vamos pegar uma proibição assim que ela pode ser muito bem verbalizada ou não. E quando é não, acho que é até pior, né? Então, por exemplo, é proibido chorar. Quantas pessoas têm dificuldade com o choro? Porque de onde vieram não podia ter esse tipo de coisa. Não chora. Então, por não chorar, então não tem acolhimento. Por não chorar, não pode ter compartilhamento. Então, a pessoa ela pode transformar a tristeza que leva ela a chorar, ela pode transformar em vergonha. Quantas pessoas que quando começa a chorar pede desculpa? Já viu isso? A pessoa pede desculpa que está chorando, como se fosse uma falha, como se fosse uma coisa assim horrível. Ah, mas que raiva, eu estou chorando, eu não tinha que chorar nessa hora. Chora, caramba, tem que chorar. Eu vejo isso com alguns na terapia, a pessoa chora e ela não quer chorar, ela tem que ser forte, mas nós nascemos chorando. O choro é o que marcou a nossa entrada nesse mundo. Nós choramos quando nós chegamos aqui. Aquele berreiro no hospital. Não é assim? Então a pessoa, ao invés de ela entender que o choro é uma expressão de sentimento, o choro é uma expressão daquilo que é singular dela, ela entende que o choro é uma questão de vergonha, porque na casa dela não foi levado a isso, né? Não pode chorar, não pode chorar. Então eu estou falando dessas proibições ocultas, dessas proibições não verbalizadas, proibições que moldam muito complicadamente a nossa vida, né? Então a pessoa tem vergonha de chorar e até vai ter sintoma físico porque chorou, então meio que se pune por ter chorado. Olha, é duro ver alguém que diz isso, né? Que não consegue chorar e tem até vontade. Mas chorar vai envolver superar aquele que ensinou isso, que proibiu isso. É como se fosse aniquilar a pessoa junto, se eu fizer isso. Mas a pessoa está querendo. Então você nota como essas proibições ocultas são muito complicadas nesse campo daquelas que estragam a gente. Então, outros exemplos de proibições ocultas. É proibido chorar, já falamos. É proibido ser vulnerável. Então a pessoa não pode se abrir, a pessoa não pode receber um afeto, ela entende que isso é feio, que isso é horrível, não pode ser vulnerável. A pessoa é proibido errar, nessa casa. A pessoa erra e ela dá um contorno na narrativa para mostrar que não errou, que sempre estava no controle da situação. A pessoa entende que é proibido pedir ajuda, ela não pode pedir ajuda. A pessoa entende que é proibido falar o que sente. Quantos lares não há o compartilhar? Pô, você não posso compartilhar em casa. A minha casa deveria ser a minha cidade de refúgio, a minha casa deveria ser o lugar disso, mas tem casas que não são assim. E por não serem assim,
Tem pessoas que fazem o máximo para poder chegar o mais tarde possível em casa e o mais cedo de casa poder sair também no outro dia, porque não aguenta, em casa não tem empatia, em casa não tem diálogo, em casa não tem o compartilhar, em casa não se pode falar o que sente, é proibido falar o que sente, então é complicado. Aí, como eu já falei, em algumas casas é proibido compartilhar e é proibido ter fraquezas. Tá chorando por quê? Isso não é nada não, não é nada não, levanta, isso não é nada não, né? E a pessoa vai entender que o que ela tem não quer nada. E ela vai se fechando e ela não consegue compartilhar, porque ela atrapalha quando compartilha. A pessoa entende quando chora atrapalha, quando conta fraqueza atrapalha, quando se abre atrapalha, quando ela erra atrapalha. É tenso esse negócio, né? É tenso. E essa lista de proibições ocultas só vai aumentando, dependendo da família, dependendo do contexto, dependendo de tudo isso, tá? Ó, e essas proibições ocultas, é claro, como tudo na vida, vai ter consequências, porque ficar desse jeito aí, como é que faz? Tem que sair por algum lugar. Sabe a panela de pressão que está com o bico entupido? Tem que sair aquela pressão por algum lugar, senão vai explodir a panela. Então, né, tem que ter um respiro. Tem que ter um respiro. Então é complicado isso. Então, por exemplo, uma consequência dessa proibição oculta é a pessoa ter um juízo muito rigoroso, né? Em psicanálise a gente fala superego, aquele juízo, aquela lei muito rigorosa, muito inflexível, e a pessoa não permite flexibilidade. Ela faz assim para ela mesma, não posso, né? Não posso mostrar, não posso, porque é proibido. Então a pessoa vai ter um juízo rígido que não permite flexibilidade. E quando acontece, porque nós não conseguimos dar conta da gente o tempo todo, né? Como disse o Freud, o Senhor não é dono da própria casa, nós não somos, o inconsciente está aí para mostrar que a gente não é dono de nada, então tem hora que a gente não dá conta de se controlar o tempo todo, e aí vem essa punição, e a pessoa não permite flexibilidade. Uma outra coisa é uma repressão emocional, então essas proibições, a pessoa vai ter sentimentos que ela engole a vida inteira. Quantas pessoas não ouviram assim, engole o choro, caramba, engole o choro, cala a boca, não chora, para onde vai isso? Aí você vê os sintomas que a pessoa tem, tanta coisa que ela tem, e ela faz um monte de exame, ela vira de ponta cabeça, os profissionais falam, clinicamente você não tem nada, mas o corpo está sentindo alguma coisa. Tem momentos que o corpo tem coisa assim, tá? Mas tem momentos que não é. São questões bem de cunho emocional, porque reprime. É que nem colocar aquela madeira em cima da grama, sem bater o sol, a grama fica seca, então as pessoas vão secando também. A pessoa tem uma baixa autoestima, claro, ela vai ter uma baixa autoestima, porque ela cresce acreditando que ela não pode ser quem realmente ela é. Então também tem isso. Não posso errar, não posso me abrir, não posso, enfim, pedir ajuda. Não posso isso, não posso aquilo. Que negócio que é isso? Que negócio que é esse? Parece uma... Sei lá, nem vou falar senão vai dar um negócio aqui, mas você entendeu. Parece alguns grupos aí que as pessoas se reúnem que parece ser mais conhecido pelo que não pode fazer do que pelo que pode. Então é muito complicado isso, né? Então a pessoa, ela acredita que ela não pode ser ela. Ela não pode ser. E quantos que vão depois à sepultura sem nunca poder ser quem são? Então é tenso isso. Por causa dessas proibições instauradas por alguém da família, alguém que começou isso e a gente vai perpetuando esse negócio e a pessoa vai reproduzindo isso sem saber por que é assim, né? Mas entre aquilo que é desconhecido e aquilo que eu conheço, a pessoa vai acostumando a seguir essa proibição, porque é uma coisa que já de tão introjetada e internalizada, aquilo vira normal, aquilo é o costumeiro da pessoa, vamos pensar assim. Então não é fácil largar. Uma consequência dessas proibições ocultas é a culpabilização, né? Então a pessoa sempre está entendendo que ela está em dívida. Pessoas muito neuróticas são sempre assim, né? Nunca vai estar muito boa a situação. E quando está boa, ela acha estranho. Peraí, tá muito bom demais.
Peraí, tá dando tudo muito certo, peraí, será que eu não esqueci nada? Será que eu não deixei nada para trás? Então a pessoa sempre se vê numa dívida, e essa dívida é impagável, né? Porque quando que ela vai falar assim, tá pago? Não tem isso. E a pessoa pode até abrir mão de alguns lugares que ela conquistou em nome dessa questão de uma dívida que ela tem. Eu estava vendo num livro que eu tô lendo, a pessoa lá, ela conseguiu morar perto do serviço, né? O emprego dela pagava um hotel para ela não ter que se deslocar tão longe, né? Aí a pessoa começou a ter sentimento de culpa, mas os outros que estão ali também passando apuro e eu tô aqui, como se eu tivesse roubado o lugar de alguém aqui. E a pessoa não deu conta desse bem-estar que ela estava vivendo. E ela foi lá para cancelar as reservas e preferir pegar 3 ônibus para ficar igual ali algumas pessoas da vida dela. Olha a nossa neurose onde pode ir. Olha onde a questão das proibições ocultas fazem com a pessoa. Geram culpabilização. A pessoa está sempre em dívida. E uma outra coisa muito séria é a questão das repetições. Então a pessoa vai buscar ambientes e relações que confirmem as mesmas proibições. Então ela vai levar isso para onde ela for. E porque, claro, né, ela está acostumada a caminhar assim, é o modo referencial dela. Então ela vai para algum lugar assim que é mais livre, ela não vai dar conta disso, ela vai ficar trazendo essa conversa e sustentar essas proibições em todo lugar que ela for. Vai buscar ambientes e buscar relações que confirmem as mesmas proibições. Não pode sair. Olha como isso também é uma questão de controle, né? E aí as proibições ocultas, as proibições silenciosas, são controles silenciosos, mas que tem um poder barulhento na nossa cabeça. Sim ou não? Aí você fala assim, mas que merda, Baracho. Olha, eu não consigo, porque a pessoa com o tempo ela vê que é tenso ficar mantendo esse negócio. Mas também ela tem aquele medo de atravessar o rio e ver o que tem do lado de lá, desagarrando dessas coisas. A pessoa também não se vê sem isso, porque sem isso que ela tanto introjetou e aprendeu na vida, ficar sem isso é ficar sem função. Mas tem esse momento realmente que a gente fica sem função para dar um salto para outro lugar. Mas e aí para fazer isso, né? Então, por exemplo, essas proibições ocultas, né? Essas proibições invisíveis que a pessoa vai vivendo, vai fazer com que elas escondam as suas emoções. A pessoa esconde as suas emoções, nem sabe por que faz isso, mas ela vai escondendo as emoções, ela vai sabotar o próprio avanço. Quantas vezes você aí, perto de uma coisa muito maravilhosa, você se sabotou, você falou que não. Quando alguém te convida para alguma coisa que você tanto diz que quer, você fica apavorado e até pensa em desistir, se acha a pessoa mais despreparada para tal coisa, mas o outro não te cansa de te convidar porque te vê assim, aí você quer largar, você quer sair fora. Aí quando consegue fazer de sair fora e largar, depois fica mal porque fez isso, fica mal porque está no lugar que tanto quer e fica mal porque sai do lugar que tanto quer. Olha que dilema que a gente passa. Então, a gente vai sabotando o próprio avanço e a gente vai fazendo isso para não incomodar as pessoas. Olha que tenso. Olha o quanto essas proibições realmente podem destruir a gente, podem realmente causar tanta coisa na nossa vida. E é muito complicado isso, né? Então a pessoa, por exemplo, ela pode sair da casa dos pais, ou porque vai casar, ou porque vai estudar, não sei, mas ela vai levar essas conversas para frente, ela vai levar essas proibições para frente, ela demonstra lealdade com isso, porque a lealdade é com o outro, né? Porque bancar a singularidade, romper com essas coisas, vai dar o terror do desamparo, o terror de romper com alguém, o terror de perder o afeto, né? Então a pessoa é controlada morando a milhares de quilômetros de distância. Então tem isso também. E aí ela vai levar para um casamento, por exemplo, isso. Aí os filhos que vierem dessa relação vão ter essas proibições também. E eles não entendem por que isso acontece. E proibições que eu estou dizendo que atrapalham a gente, tá? Então sempre está em nós aquela possibilidade de mudar algumas questões da minha história, na história transgeracional, né? Assim, tem proibições, ok, que são importantes. Senão a gente vai ficar solto na sociedade aí, cada um fazendo o que bem quer e... É por isso que tem que ter as leis, os códigos, a ética, ok, Baracho. Mas tem coisa que não é, tem coisa que é da fantasia da pessoa. Então a pessoa vai
ter uma lealdade a essas proibições. Observa aí a sua vida. Quais proibições você se vê extremamente leal, extremamente agarrado? Algumas lealdades eu não tenho muita noção de que eu estou. Talvez alguém me pontue isso. Aí alguém de fora observa mais, né? Ainda mais quem convive. Ô fulano, você percebe que toda vez que você está em tal situação você faz isso? Nossa! Ou aí vai percebendo. Então é momento de observar e de romper com essas questões. Proibições ocultas que não nos ajudam. É proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, né? Baracho, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com um negócio desse, Baracho? Vamos lá. Primeira coisa é saber nomear essa proibição herdada. Proibição, gente, essa proibição complicada, tá? De novo, tem a proibição necessária, tem a proibição que faz parte, mas eu estou falando das proibições ocultas que vem na família, das proibições que a gente nem entende por que é proibido, mas a gente segue, mas são proibições que atrapalham nossa caminhada. Então, por exemplo, é aquilo que não é dito, mas tem um grande poder na nossa vida. Então, é proibido chorar nessa casa, é proibido pedir ajuda, é proibido errar, é proibido se abrir, é proibido compartilhar, é proibido mostrar as fraquezas, é proibido falar o que sente, é proibido, é proibido. Para onde que eu vou com esse negócio? Eu vou pirar. Então são proibições, né? E a pessoa chora, por exemplo, que nem eu falei agora há pouco, e ela até pede perdão porque chorou, porque ela começa a ter vergonha do que chora, porque chora. Ao invés de entender que é uma tristeza, é necessário chorar, mas ela fica tão mal porque chora que ela pede desculpa. Quantas pessoas você conhece que é assim? Porque entendeu que chorar é uma coisa horrível. Então, nomeie as proibições herdadas, abra espaço para o que antes era proibido. Então, chora sim. Peça ajuda sim. Quantas pessoas têm dificuldade em pedir ajuda, né? Você pode perceber isso no dia a dia, tá? Naquelas coisas corriqueiras do dia a dia. Tem a pessoa que adora ajudar os outros, se mostrar muito prestativo, mas tem pessoas que têm dificuldade em receber ajuda. Eu lembro, eu desci de elevador, aí nós íamos com o lixo, né, para levar para a lixeira, eu e minha esposa. Aí apareceu uma pessoa que entrava no elevador, também com o lixo. Aí um dia a pessoa falou assim, deixa que eu levo o seu lixo, né, beleza, uma gentileza, né. Aí tá, né, meu destino no elevador era abaixo, no andar subterrâneo da lixeira, e a pessoa ia descer na lixeira, então leva meu lixo, obrigado vizinha. E a pessoa levava o nosso lixo. Aí, muitas vezes aconteceu isso. Aí aconteceu um dia de ser o contrário, não, deixa que eu levo o seu agora. E a pessoa não permitiu isso, e eu notei algumas vezes fazendo isso, a pessoa não queria que levasse o lixo dela, mas ela queria levar o nosso. Mostrar aquela gentileza. Então algumas gentilezas que você nota também, algumas dificuldades da pessoa. Algumas dificuldades. Então você fala, olha só como a pessoa tem... Baracho, que implicância, Baracho. Presta atenção. Não é implicância não. É nessas coisas do dia a dia ali que quem tem uma atenção mais apurada percebe que a pessoa, por trás de uma gentileza, por trás de alguma coisa excessiva, está escondendo outra. Calma, cada situação é cada situação. Sem generalizar, mas tem coisas que é isso sim. Então, abre espaço para o que antes era proibido. Chore, peça ajuda, receba ajuda, compartilhe, né? Errou, né? Vamos ver, porque em muitos casos eu só vou acertar depois que eu errar, eu vou saber qual que não é o caminho, para saber qual que é o caminho, também tem isso. Nomeie algumas permissões e desnomeie as proibições. Nomeie permissões, se permita, se autorize, vai lá fazer isso. Eu lembro de um colega que ele contava isso, que a mãe dele proibia dele tomar sorvete, né? Aí um dia ele já adulto, ele contando numa aula que ele foi na sorveteria, no carrinho da rua, pegou um monte de bola de sorvete. E a cada colherado que ele colocava na boca, ele falava assim, esse aqui é pra senhora, pro senhor. Aí chega, né? Eu vou apropriar do meu desejo, né? E assim, mais do que tudo, essa questão do permitir-se,
mais do que tudo, é permitido que vivamos a nossa singularidade. É permitido que nós vivamos a nossa singularidade. É isso. Então tem que observar. Tem proibições, então, que são necessárias. Não vai fechar aqui o filtro, tá? O Balash está dizendo que tudo que é proibido não presta. Tudo que é proibido é complicado. Não. No começo eu falei. Tem as proibições sociais e legais que são fundamentais para caminhar a sociedade. Senão também ninguém se aguenta. Eu estava dizendo das proibições veladas, das proibições ocultas, das proibições oriundas já de muita coisa que não foi resolvida e vai jogando para frente, e pessoas que não entendem, nem deveria receber isso, recebem isso e vão se retraumatizando sem por que saber também, e no final fica uma neurose gigantesca, a pessoa tem uma dificuldade de romper com isso, porque romper com isso é ocupar o lugar de seu filho mal, de desagradar o desejo do outro, e não tem nada a ver com isso. Então, você não é rebelde porque você para com isso. Você está atrás daquilo que é seu. Né? Você vai atrás daquilo que é seu. Então, se você não chora porque é proibido, repense isso. Se você não erra ou não demonstra que errou porque você vê que é proibido isso, reveja isso. Se você não pede ajuda porque é proibido, reveja isso. Se você não fala o que sente porque é proibido, mas você não está se aguentando, reveja isso. Se você não compartilha porque você entendeu que não pode fazer isso, é proibido, reveja isso. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Então, o importante é sempre nós sermos os mais humanos possíveis. E o humano não está tão somente na questão do que é proibido, mas também está na questão do que é permitido, no bom sentido da palavra, não feche o filtro. Eu sou humano quando eu me permito ser humano. Maravilha? Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa live do Desembaraxando, nesse sabadaço. Se você perdeu o começo aqui desse conteúdo, então você assiste desde o início que você perdeu aqui. E se você lembrou de alguém aí que vive isso, então compartilhe com ele, com ela, essa live o mais rápido possível. Vamos levar para outras pessoas esse conteúdo aí. Maravilha? Maravilha? Obrigado pelo seu carinho, tá? Vai estar gravado aqui, vai estar gravado no YouTube, no Facebook, então tá aqui, tá bom? Ó, beijo no coração, obrigado a você que sempre está conosco. E até o próximo Desembaraxando, sabadão, sabadaço. Tenha um grande dia. Valeu!